Olá, meus alunos, como vocês estão? Espero que bem. Gente, eu vou fazer um resuminho aqui bem rápido com vocês aqui sobre a semana 3, né, que eu desenvolvi aqui nesse slide, lá do PET 1. Tem alguns conceitos importantes que para vocês precisam ver que tá nesse slide, que são raios solares, raios de luz, desculpa, gente, raios de luz, raios convergentes, raios divergentes, fonte de luz primária, fonte de luz secundária. Depois vocês dão uma lida no slide com mais calma. Eu não vou ficar falando deles porque eu quero que tenha um vídeo pequeno, ok? Então eu vou mais na parte aqui, focar mais na parte importante aqui do slide. Eu vou falar aqui com vocês sobre os meios ópticos, que é um dos assuntos lá da semana 3. O que são meios ópticos, gente? São meios em que a luz vai se propagar. A gente tem 3 tipos de meios que a luz vai se propagar. A gente tem o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. O que é o meio transparente? Se vocês verem na imagem, vocês vão ver os raios de luz, que são segmentos de reta que a gente usa para representar a direção da luz, atravessando ali a superfície de forma regular, sem sofrer nenhum desvio. E eu consigo ver atrás dessa superfície a minha imagem de forma nítida. Então a gente tem um meio transparente, em que a luz se propaga de forma regular e eu consigo ver o meu objeto atrás dessa superfície de forma nítida. É o meu meio transparente. Já na segunda imagem, vocês vão ver que os raios de luz, eles não estão atravessando de forma regular. Eles atravessam aquela superfície de uma forma irregular. Isso acontece quando eu tenho uma superfície rugosa. Ela é transparente, mas ela é rugosa. Nesse caso, eu consigo ver a imagem do outro lado, só que eu não consigo ver ela de forma nítida. Então, nesse caso, a gente tem um meio translúcido, que os raios de luz atravessam a superfície de forma irregular e eu não consigo ver a imagem com nitidez. O terceiro meio é o meio opaco. No meio opaco, vocês podem ver ali na terceira imagem que os raios de luz não conseguem atravessar a superfície. Nesse caso, eu não consigo ver a imagem do outro lado. A parede, por exemplo, eu não consigo ver o que tem atrás da parede, porque é um meio opaco. A luz não consegue atravessar, ok? Agora, outra parte importante da aula aqui, ó, que eu vou falar aqui com vocês, são os princípios da óptica geométrica. A gente tem 3 princípios. O princípio da retilineidade, o princípio da independência dos raios de luz e o princípio da reversibilidade da luz. O que é o primeiro princípio? O princípio da propagação retilínea. Esse princípio da propagação retilínea está mostrando que a luz sempre vai se propagar em linha reta. A luz não faz curva. A luz se propaga em linha reta. Uma aplicação desse princípio, gente, aqui vocês vão ver no slide aqui abaixo, são os eclipses. Os eclipses acontecem devido a esse princípio da propagação retilínea da luz. A gente tem 3 tipos de eclipse, na verdade. A gente tem o eclipse solar, que é o eclipse parcial ou total. A gente tem o eclipse lunar. O que acontece no eclipse solar? No eclipse solar, gente, devido à propagação retilínea da luz, para acontecer esse eclipse, a gente tem que ter o Sol, a Lua no meio e a Terra. Então, para acontecer o eclipse, tem que ter três ali, planetas envolvidos. Um astro e 2 planetas, no caso, né? E um satélite, né? No nosso caso ali, porque a Lua é um satélite. A gente tem o Sol, a gente tem a Lua no meio e a gente tem a Terra. Aí, quando os raios de luz passar pela Lua, a Lua vai fazer uma sombra na Terra. Uma sombra mais escura e uma sombra mais clara. A região de sombra escura a gente chama de umbra. Aí a gente tem o eclipse total solar, o eclipse total. A região mais clara a gente vai chamar de penumbra. Então a gente tem um eclipse parcial. Então, em alguma questão que perguntar para vocês, o que é formado por exemplo, o que a gente tem no eclipse parcial? A gente tem uma região de penumbra. Qual que é a região? Uma região de penumbra do eclipse solar. E quando a gente tem um eclipse total, a gente tem uma região de umbra, que é a região mais escura. Então, quando se falar de eclipse solar, a gente tem 2 tipos de eclipse. O eclipse total e o eclipse parcial. O eclipse total, a gente tem uma região de umbra, ou uma região de sombra. E no eclipse parcial, a gente tem uma região de penumbra. Já o eclipse lunar, para acontecer, a gente tem que ter o Sol, a Terra no meio e a Lua. Aí quem vai estar fazendo sombra ali, no caso, é a Terra que vai estar fazendo sombra na Lua. Aí a gente só vai ter um tipo de eclipse, que é o eclipse total, porque a Terra faz uma região de sombra sobre a Lua. Faz uma região de penumbra também, só que não pega na Lua. Então, resumindo, repetindo rapidinho aqui para vocês, eclipse solar, 2 tipos de eclipse. Total, parcial. Total, a gente tem região de umbra, parcial, a gente tem região de penumbra. Eclipse lunar, a gente só tem eclipse total, que é a região da umbra, ok?
Voltando a falar dos princípios, a gente tem um princípio dos raios, os princípios da independência dos raios luminosos. O que é esse princípio, gente? Vocês vão ver ali na segunda imagem. Quando raios de luz se encontram em um mesmo ponto, e eles não vão sofrer nenhuma mudança na sua característica, nem na sua trajetória. É como eu pegasse duas lanternas, se cruzasse essas duas lanternas, os raios de luz não vai sofrer nenhuma mudança na característica dele, não vai, por exemplo, se ele é de uma cor, não vai ficar de uma outra cor, e vai seguir a trajetória deles, não vai sofrer nenhum desvio. Então a gente chama de princípio da independência dos raios luminosos. Não tem mudança na trajetória dos raios de luz, nem suas características ao se cruzar. E a gente tem o princípio da reversibilidade da luz. Vocês vão ver ali no terceira imagem. Esse princípio é que a trajetória dos raios luminosos não muda quando o seu percurso é revertido. Assim que eu reverter o percurso da luz ali, dos raios luminosos, a trajetória não muda. Esse princípio a gente pode observar no dia a dia quando a gente tem, por exemplo, duas pessoas de frente no espelho. Quem tá do outro lado do espelho consegue ver a outra pessoa, porque os raios de luz, ao sofrer o desvio, ele não muda a trajetória dele, ok? Então é isso, gente. Vocês leiam o slide com calma. O que eu queria falar para vocês de importante dessa aula é isso, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.